Disculpas para evitar a missão. Depois disto, houve a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas era considerado profeta do sucesso. Ele havia profetizado a paz e ela se cumprirá. No entanto, cuando Dios le pidió para él como misionario para tierras distantes, él entró en pánico y evitó a missão. Mas Dios não o abandonou. Pouco a pouco, trabalhou com ele para abençoá-lo e torná-lo uma fonte de bênção. Desculpas para evitar a missão, medo, conceitos errôneos, falta de espírito de sacrifício, distorções cognitivas, obedecer sem desculpas, aqui estou envia-me. Desculpas para evitar a missão. Medo. E Jonas levantou-se para fugir depressa do Senhor para Tarsis. Dios envió Jonas como misionario para tierras distantes para pregar a Nínive, a capital do Imperio Asirio, inimigo de Israel. Os asirios eran conhecidos por sua crueldade. Pregar para inimigos crueles, como eles reagirían cuando onde seus inimigos entrassem em sua capital e les dissesse que seriam destruídos. Coloque-se no lugar de Jonas. Do ponto de vista humano, você também não estaria cheio de medo e pavor. Jonas reagiu fugindo para não cumprir sua missão. Ele achava que tinha razões suficientes para não obedecer ao mandamento divino. No entanto, esqueceu-se de algo fundamental. Deus é o nosso escudo, com ele não há medo. Confiemos em Deus e não deixemos que nossos temores sejam uma desculpa para não pregar a mensagem da conceitos errôneos. Tomai-me a lancai, me Omar e Omar será sossegado para vós, porque sei que esta grande tempestade veio sobre vós por minha causa. Jonas poderia ter usado esse momento para falar sobre o verdadeiro Deus, mas em vez de fazê-lo, ele mesmo propôs que o julgassem no mar. Deus usou seu erro para fazê-lo entender a situação e voltar-se a ele em oração. Como Jonas, também podemos ter equívocos sobre Deus que podem afetar o cumprimento de nossa missão. Alguns erros comuns incluem: devemos buscar nossa salvação e nos afastar do contato com os pecadores. Devemos nos afastar do pecado, mas não dos pecadores. Como podemos abandonar o seu pecado se não les ensinamos o seu erro a les trazemos esperança? O sucesso da missão depende de nós mesmos. Somos colaboradores de Deus. Somente Ele pode transformar as pessoas. Nossa missão é semear. O sucesso sempre pertence a Deus. Falta de espírito de sacrifício. E Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Para cumprir o mandamento divino, Jonas teve que andar muitos quilômetros, vencer seus medos, engolir seus preconceitos e dar uma mensagem desagradável, sacrifício e tanto para ele. Mas cuidado, Deus aceita nosso sacrifício mesmo que o facamos com relutância. Sem espírito de sacrifício próprio, não conseguiremos cumprir a missão que Deus nos confiou, pois é necessário negarmos a nós mesmos certos confortos em benefício dos outros. Devemos renunciar aos nossos preconceitos, dedicar parte de nosso tempo e recursos à missão.
estar dispuesto a ser emocionalmente gasto todo eso por amor a las almas que perecen. Distorsiones cognitivas, mas hizo desagradado extremadamente a Jonas. Él ficou irado com a frigacao de dia, ore adad, nirariti e todos os seus súditos se humilharam e pediram a Deus que tivesse misericórdia deles. Mas Jonas ficou deprimido e irritado. O que passava pela cabeça de Jonas? Olhando para o exemplo da cavaca, podemos ver a distorção de Jonas. A planta vive, as pessoas vivem. Jonas se alegra, Jonas se irrita, la planta muere. ¿Sí? Pessoas morrem, Jonas se irrita, Jonas se alegra. Jonas dava mais valor à vida de uma planta do que à vida das pessoas, o que você mais. Quando Deus prepara o caminho para a realização de uma determinada obra e dá a certeza do sucesso, o instrumento escolhido deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para obter o resultado prometido. Ele será bem sucedido na proporção do entusiasmo e perseverança com que faz o trabalho. Deus só pode realizar milagres para seu povo se eles desempenharem sua parte com energia incansável. Obedecer sem desculpas. Eis-me aqui, envia-me e a mim. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia a quem enviaria, e quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me e a mim. A comissão que recebera impõe a pesada responsabilidade a Jonas, mas aquele que ele ordenara que você poderia sustentar-se, seu servo e considerar ele sucesso, se o profeta tivesse obedecido sem hesitação, teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria recebido bênçãos abundantes. Deus sigue pedindo voluntários para falar com aqueles que não ouvem sua voz nem percebem seu amor. Precisa de mensageiros para trazer esperança a Nínive moderna. Quando chamado, Isaías respondeu sem hesitar: Deus te chama, não hesite, não invente desculpas, Ele precisa de ti. Para todo aquele que se torna participante de sua graça, o Senhor indica uma obra a ser feita pelos outros. Cada deve tomar o seu lugar, dizendo: eis-me aqui, envia-me. Ao ministro da palavra, à enfermeira, missionária, ao médico crente, ao cristão simples, seja ele empresário, ou agricultor, profissional, ou mecânico, todos têm a responsabilidade e nossa tarefa revelar aos homens o evangelho da sua salvação. Desafio semanal. Faça uma lista de 10 não crentes, ore diariamente por cada deles para que Deus o ajude a construir uma amizade com eles. Observe e identifique suas necessidades, suas feridas e ansiedades e ore especificamente por eles. Desafio avançado. Escolha uma cidade próxima e outra em uma parte diferente do mundo. Comece a orar pelas pessoas que vivem e trabalham em cada uma delas. Peça a Deus que traga à tona uma forte presença adventista que possa compartilhar a verdade sobre o breve retorno de Jesus.